Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Lucas. Hoje, continuando o ensino de Jesus nos Evangelhos, nós estamos hoje no conjunto de parábolas número 10, em Lucas capítulo 15, falando sobre a parábola da dracma perdida. Para você que não sabe, nós da Escola dos Jovens e dos casais da Escola Dominical da Igreja Metodista Central, nós estamos trabalhando o ensino de Jesus nos evangelhos por três eixos: os sermãos, que nós já trabalhamos em 15 aulas, que você pode ver na nossa playlist no YouTube, e o segundo eixo seria as parábolas. Nós estamos no 10º conjunto, trabalhando Lucas 15, na segunda parábola do capítulo A Dracma Perdida. Para quem não viu a aula passada do nosso querido professor César, acompanha lá na playlist, que está bem legal, que é a parábola da ovelha perdida. E não deixa de ver na próximo sábado, que vai ser o nosso queridíssimo professor Carlos, tá? Então vai estar bem legal, então não percam as aulas domingo de manhã. O terceiro eixo seria dos discursos de Jesus no Evangelho de João. Então vamos lá, vamos começar iniciando lendo o texto bíblico de Lucas. A gente vai ler do versículo 1 ao 10, a parábola está no 8 ao 10, mas a gente só vai ler para trazer alguns elementos que a gente vai comparar com a parábola anterior, mas eu não vou entrar nela porque já foi muito bem falado pelo professor César. Então vamos lá. Estou lendo na revista atualizada, tá bom? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca de que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre o ombro, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então vamos lá, vamos dar início ao estudo do texto. O capítulo 15 de Lucas aqui, ele está numa seção entre o capítulo 14 e 17, que é conhecida como os marginalizados. Né? Todas essas passagens, elas vão relatar figuras marginalizadas pela sociedade farisaica e escriba rabínica. Tá? Então, são grupos geralmente marginalizados que Jesus leva o evangelho, a mensagem do arrependimento, da fé no Messias. E o capítulo 15 é o coração desse conjunto de texto. Então, seria a mensagem central que liga todo o resto dos textos. Também a gente entende o capítulo 15 como a parábola da ovelha perdida e da dracma como parábolas de similitude, ou seja, parábolas que repetem mais ou menos a mesma mensagem e que, ao mesmo tempo, são um preâmbulo para a parábola do filho pródigo. Então, ela tem elementos necessários que você vai ter que entender logo na frente na parábola do filho pródigo, que é mais longa e mais complexa. As duas primeiras se concentram naquilo que foi perdido e depois achado. Já na parábola do filho pródigo,
é a parábola que indica, né, a esperança de Deus naqueles que se voltam a Ele, né? Então, é uma resposta, né, do homem e não a ação da graça de Deus como nas outras duas. As três parábolas, no entanto, carregam a mesma mensagem essencial, mas com as suas diferenças, que é o reino de Deus para todos, não importa quem você seja, não importa o seu passado, importa apenas você se arrepender e crer. Outra coisa que é importante, essas três parábolas da ovelha perdida, dracma perdida e do filho pródigo, ela é uma alusão ao texto de Jeremias 31:10, aonde Yahvé é um pastor que reúne o seu rebanho, que busca reunir seu rebanho perdido. Raquel chora pelos seus filhos. Aqui uma clara relação da esposa principal, né, de Jacó, que ela amava mais, né, mais do que Leia. E ela chora pelos seus filhos, ou seja, chora por Israel. E aí Efraim, que é um dos descendentes um dos filhos de Josué, e vamos lembrar que Josué tem herança dobrada, então Efraim e Manassés fazem parte das 12 tribos, por isso não tem tribo de José, ele acaba se arrependendo, recebendo a misericórdia. Então, é essa relação entre Deus, que busca apacentar o sofrimento do povo, mas o povo responde a Deus e ele é transformado. É mais ou menos isso, né, esse entendimento, essa ideia que Jesus está trazendo. Olha, Deus ele veio para salvar, antes de tudo, o pecador. Não que ele não vai ser justo e vai julgar aqueles que são os ímpios, mas não há prazer em Deus, como também Jeremias diz, de condenar o homem. Não há prazer nele, mas o maior prazer é levar ele ao arrependimento. E esse é o chamado de Deus para a história e para a humanidade. Por isso que em Ezequiel, por exemplo, 18:23, ele vai dizer: por acaso tem algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus? Por acaso não desejo que todos se convertam de todos os seus caminhos? Então, é isso que Jesus quer ressaltar aos fariseus. A falta de preocupação, a falta de misericórdia que eles tinham. E, trazendo a alusão a Ezequiel 34, ele exorta, né, no Ezequiel 34, ele exorta porque os líderes da nação negligenciam seu papel de orientar e instruir o povo. E aí o povo é como ovelhas sem pastor. E aí, no final do capítulo 34, ele diz que o próprio Yahvé, pessoalmente, irá buscar, resgatar e cuidar dessas ovelhas. Jesus é essa figura de Ezequiel 34. E aí, ele vindo pessoalmente, aponta para a negligência dos líderes, aponta que não só a graça de Deus tem que estar continuamente alcançando os homens, como a ausência de ação daquele povo leva o próprio Yahvé vir pessoalmente em fazer aquilo que deveria ser o papel. É claro que não é esse só o papel do Messias, mas entenda a falta de negligência aqui do povo. E isso, essa falta de misericórdia, era muito forte, né? Levando a um contraste com como pensavam os rabínicos daquela época. Tem um ditado que o Gundry vai citar no livro dele, Panorama do Novo Testamento, citando um tratado rabínico que está baseado em Números 18:18, é um comentário, né? Alegria na presença de Deus quando aqueles que provocam perecem no mundo, ou seja, esse sentimento de se alegrar com aquele ímpio perecendo. Percebe que ele vai totalmente contrário ao texto de Ezequiel 18:23, ele vai totalmente contrário às profecias de Jeremias e Ezequiel, ou seja, eles não tinham entendido qual era o papel de Israel, qual era o papel dos seus filhos, qual era o papel dos seus líderes.
porque eles estavam aprisionados na sua própria religiosidade. E essa breve parábola, normalmente, essa parábola é uma parábola de viagem, né? Onde Jesus ele vai caminhando da Galiléia até Jerusalém. Então, que o capítulo 15 é o centro desse contexto. Então, possivelmente, ali ele está em algumas cidades da Galiléia vindo para Jerusalém. E essa parábola, geralmente, da dracma perdida, é muitas vezes negligenciada. Por quê? Por causa da sua similaridade, né? Geralmente são um uso para reforçar uma ideia. Jesus usa parábolas idênticas, mas não é porque elas são idênticas que elas têm a mesma, ela tem a mesma essência, mas ela não é igual totalmente, ela tem suas diferenças, ela tem as suas peculiaridades. E aí, como a da ovelha perdida é mais longa, a da dracma fica acabando de lado. Mas então não é porque elas são idênticas que elas não têm as suas peculiaridades. E a parábola da dracma apresenta a sua peculiaridade, a sua própria mensagem. Elas são parábolas interrogativas com uma imagem explícita seguida de uma afirmação e uma nichal, né? O que é uma nichal? É uma explicação da parábola. Então ele começa com uma pergunta, essa pergunta leva a uma imagem, que é a narração, essa narração leva a uma afirmação no final e uma explicação. Essa estrutura é a única vez que você vê dentro dos evangelhos nesse formato. E aí, quais são as diferenças entre a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida? As principais diferenças é que, enquanto a parábola da dracma perdida dá ênfase na diligência de como a mulher procurou, né? Ela acendeu a cadeia, ela varreu a casa, ela fez de tudo para achar, já a parábola da ovelha perdida dá ênfase em como ele deixou as outras 99 para buscar aquela única ovelha e colocou nas costas e levou de volta. Então, uma dá ênfase na busca, a outra de deixar as outras 99, né, para buscar aquela única. Então, essas ênfases reforçam elementos de que uma ou a outra não trata, tá? Então, as diferenças não têm apenas o objetivo de ser algo monótono, mas dá ênfase em elementos distintos. Né? No caso aqui da dracma perdida, é na diligência da busca. Outro elemento que a gente tem que entender, as parábolas, elas nascem de um problema. Qual é o problema que nasce? Jesus come com pecadores. Esse é o ponto. Isso é algo muito presente e muitas vezes os fariseus questionam isso. E eles não entendem a missão de Jesus, que ele fala milhares de vezes. Eu vim buscar e salvar o perdido, eu não vim para os justos, mas para os pecadores que querem se arrepender. Como Lucas 5,32, Lucas 19,10, Mateus 10,6, Mateus 15,24. E nessa parábola ele reforça essa ideia. E qual que era o problema de se sentar na casa, com uma mesa e jantar com essas pessoas? Refeição é algo muito sério, principalmente no Oriente Médio. Por quê? Primeiro, convidar alguém no Oriente Médio para comer é uma honra. Segundo, convidar alguém é ter fraternidade com aquela pessoa, é compartilhar da mesma vida do que o outro, é como você aceitar como aquela pessoa vive. Então, por isso que Jesus se assentando lá, na visão dos religiosos, era que Jesus estava aceitando a má conduta daqueles homens. E eles não entendiam que aqueles homens, ao Jesus se assentar, mudavam a sua vida. E pelo contrário, Jesus estava lá para trazer eles a Yahvé.
Eles não entendiam. Por quê? Estavam cegos na sua própria religiosidade, entendendo a santidade apenas como obras de superergação exteriores, né? Você tinha que guardar o sábado, você tinha que lavar as mãos antes de toda vez que entra em casa e antes de comer, você tem que cuidar para fazer uma alimentação sem alimentos impuros, dar o dízimo de tudo, fazer de práticas de generosidade, orar 3 vezes ao dia, ir na sinagoga. Se você faz essas obras de superergação, você está santo. Então, não se assentar com pecadores seria uma delas. Eles não entendiam que não era o externo importante, o interno. E eles não entendiam que servir Yahvé não é apenas amar a Deus. Não dá para só amar a Deus. Porque você não consegue amar a Deus se você não ama o teu próximo, como diz João. Então, é amar a Deus, obviamente. Mas para amar a Deus, eu tenho que amar o teu próximo. Daí a parábola do filho do samaritano, né? Quando o escriba pergunta, mas Senhor, quem é meu próximo? Por que ele estava dizendo? Porque os 2 mandamentos é amar teu Deus de todo o teu coração, de toda a força, do entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala, mas quem é meu próximo? Ele tenta justificar que ele só ama aqueles que são separados. E aí Jesus, na figura da parábola do samaritano, que nós já estudamos aqui, você pode ir lá na playlist, ele mostra que não, que a maneira certa de amar a Deus é amando todo aquele que está próximo a você, como Deus faz o mesmo. Então eles não entendiam isso, como aquele escriba não entendeu, né? Aqui Jesus tenta trazê-lo. Por isso que para eles um nobre até de um nível superior e santificado, ele até poderia alimentar as pessoas na sua casa, pessoas inferiores e pecadores, mas ele não comia com elas, porque ele não aceitava a maneira de viver, eles não entendem. E até é interessante que quando você era convidado, você comia com essa pessoa e você devolvia a honra, a sua honra, com a honra do outro. Então, o hospedeiro te chamava, fazia uma declaração agradecendo pela honra da pessoa estar aqui, e aí esse conviva respondia invocando a honra de Deus ou agradecendo a honra, dizendo que ele que o tinha o chamado era muito mais honrado. Então era uma coisa de egos, né? Já a mesa de Jesus, ela está posta e ela é para todos, ela não tem restrições, basta você se arrepender. Não é uma mesa também displicente, né? Você precisa de 2 elementos, se arrepender e crer. Então era isso que Jesus falava, por isso que ele sentava com eles no mesmo nível, não se achando melhor, não querendo lugar de honra, né? Mas levando a eles ao arrependimento, levando a ele como está lá em Levítico 19:1, sede santo porque eu sou santo. A santidade é requerida na lei, como está no Levítico 19:2 também. E Jesus estava honrando a lei mais que aqueles rabis, porque eles não era só santo, mas ele trazia o povo à santidade de Deus, que deveria, como líderes e instrutores, ser o papel deles. Dessa forma, a missão de Jesus era expressa naquelas refeições, porque aquelas refeições tinham um caráter escatológico, de inclusão aos pecadores, à comunidade de salvação, à comunidade santa. Não porque Deus aceita pecadores, mas porque Deus chama pecadores ao arrependimento. Por isso, a mesa é a expressão mais significativa do amor de Deus. Todos podem se assentar, mesmo nós não sermos merecedores. Basta se arrependermos e crermos, e as nossas roupas de núpcias estará preparada para sentarmos na mesa, como nós tratamos disso na parábola do grande banquete. Você não viu, está lá na playlist também, você pode conferir. Outro elemento importante cultural que a gente vê é a dracma. A dracma era uma moeda de prata romana. Era a única vez que é citado no Novo Testamento. É nessa parábola
E na Septuaginta é citada apenas 7 vezes, então não era uma moeda muito comum no mundo palestino. Essa moeda, ela era uma das moedas que tinha, né, as moedas mais usadas era a moeda romana denário, e também você tinha a mina, que era uma moeda sumérica, e depois também você vai ver babilônios usando. No primeiro século, essa dracma tinha mais ou menos o valor de outra moeda de prata romana, no caso a denário, e geralmente valia um dia de trabalho, tá? Esse um dia de trabalho não era pouco, tá? Aparentemente era uma mulher pobre, mas não era paupérrima, era só uma pessoa comum de uma vila da Galileia, tá? Então essa moeda não era um valor tão pequeno, não era um valor tão grande, mas era um valor razoável. Isso não aponta a pobreza dela, mas aponta que é uma mulher comum de um interior da Galileia que não eram pessoas muito com muitas prósperas, mas tinham o necessário para sobreviver. E aí a gente tem que entender um pouquinho das casas na Palestina. As casas da Palestina eram pequenas, né? Você tinha um átrio ou um nível um pouquinho mais baixo, que é esse átrio onde ficam os animais, você subia para uma parte mais em cima, aonde teria um no máximo um ou dois cômodos, né, que é a área ali de dormir. Se fosse um cômodo, é a área de dormir e uma sala. Se fosse dois cômodos, era uma sala de jantar, barra cozinha e um dormitório. Muitas vezes esse átrio também, que tinha os animais também, se for um átrio muito grande, ele pode ser dividido uma parte para ser uma outra parte aberta para comer. E as janelas eram quase não eram poucas quando tinham, né? E por isso a iluminação era difícil. A terra, o chão dessas casas eram de terra batida ou de pedra. Na região de Cafarnaum era mais comum a pedra, porque era uma região de muita pedra basáltica. Então, normalmente era de pedra basáltica, mas o mais comum na Galileia era terra batida. Por isso que ela vai acender a candeia. Primeiro, porque tem poucas janelas, ou uma só pequena e estreita, então ela acende não porque está de noite, mas porque era escuro. E segundo, era de terra batida, então era difícil você achar, além de que possivelmente não está no quarto principal, mas foi para esse nível inferior, esse átrio, aonde você não tem só terra batida. Muitas vezes no chão você tem palha por causa dos animais. E aí a vassoura, que era feita de um ramo de palmeira, era para tentar abrir o espaço dessas terra batida, dessa palha no chão, para poder ver melhor e enxergar essa dracma. Essa dracma, a gente não sabe dizer ao certo se ela era apenas uma representação de algo de valor, já que a moeda na Galileia era algo que não era muito comum, era algo raro, já que a população era quase autossuficiente, ela fazia sua roupa, cultivava seu alimento, muitas vezes quando precisava uma coisa trocava ou alimento ou vendia roupa, então a moeda era algo muito raro nessa sociedade da Galileia, tá? Diferente de Judá, e aí essa moeda tem muito valor por questão disso. Ou pode ser, como você vê na imagem, que essa moeda se refira ao dote que uma mulher recebe, né, ao casar. Lembrando que são dois dotes, né? São dote que a família dá para os dois, geralmente o dote da família é, é usado, e aí você tem um dote do marido e tem um dote do marido pela noite de núpcias, se ela se mantesse pura, ele dava a mais, e um dote especial da família. Esse dote especial da família, geralmente era comum um colar com 10 dracmas. Esse colar com 10 dracmas, que você vê na imagem, muito bonito,
era a segurança daquela mulher. Então, se a mulher perdesse o seu marido, se a mulher fosse repudiada, ela teria alguma maneira de se manter. Então, representava não só uma moeda, mas uma segurança, possivelmente. Daí a sua importância de estar procurando-a. E aí a gente entra nos objetos centrais dessa parábola. Um dos elementos muito importantes que a gente repara é que Jesus usa, numa parábola, que é para falar de como o amor de Deus atua na vida daqueles que são considerados pecadores, como você vê nessa belíssima imagem, pessoas marginalizadas, né? É muito engraçado, né? Ele está usando uma parábola para ensinar aqueles fariseus cegos que não entendiam o princípio da palavra de Deus, que é amor, fé e misericórdia, usando figuras da parábola, figuras que não eram comuns, que eram figuras marginalizadas, como o caso do pastor, que era visto como um enganador ou um ladrão, porque muitas vezes usava o campo do outro, então ele está roubando, ou muitas vezes impuro, porque tinha que tocar no animal morto. Ou a mulher, que pela escola de Shammai, eles entendiam que era uma propriedade do homem, por isso que era inferior, não poderia nem ler a palavra de Deus dentro de uma sinagoga e não precisava observar os próprios fundamentos religiosos, né, como orar 3 vezes ao dia e etc. Guardar o sábado sim, mas as orações não. Porque eles pegavam aquele verso dos 10 mandamentos que fala não cobiçarás. E aí uma das coisas que ele fala de não cobiçará é a mulher do outro. E ele está falando de propriedade. Não, não cobiça a propriedade do outro, não cobiça não sei o que, ele termina com a mulher. Então a escola de Shammai vai falar, tá vendo? A mulher é uma propriedade. A escola de Hillel não entendia assim, entendia a mulher como algo tão importante como o homem, mas a escola de Hillel, por exemplo, aceitava você repudiar a mulher por qualquer coisa, diferente da de Shammai, que era só adultério. Ou seja, a de Shammai considerava uma mulher inferior, a de Hillel considerava igual, mas dispensável. Então, ele pega duas figuras marginalizadas, o pastor e a mulher, para mostrar a misericórdia de Deus dentro dessas parábolas. Então, o objeto central aqui é retratar os marginalizados alcançados pela misericórdia de Deus, com exemplos cotidianos, mostrando que a ideia do quanto mais, né? Se você vai buscar, se um pastor vai buscar 99, vai deixar as 99 ovelhas para alcançar uma, quanto mais Deus não vai buscar um pecador. Se uma mulher perde uma dracma, ela não, diligentemente não procura, quanto mais Deus não vai perseverar para que essa vida se arrependa. Então, essa é a ideia do quanto mais, usando exemplos cotidianos, mas com figuras, né, que não seriam comuns dentro dessas parábolas. Então, ele não só reforça a imagem do arrependimento e da misericórdia, como ele reforça a imagem dos marginalizados aqui. Isso é bem interessante. Aqui tem uma tabelinha lá do livro A Palestina nos Tempos de Jesus, do Joaquim Jeremias, e na página 401, pegando diversos tratados rabínicos, ele faz aí uma divisão das profissões que os rabínicos consideravam excluídos, né? Dividindo em 4 partes: profissões de ladrão, trabalhos repugnantes, profissões imorais e aquela que perdia os seus direitos cívicos. Olha onde está o pastor aqui. Está tanto de ladrão como perder seus direitos cívicos, porque muitas vezes ele toca no morto, além de ele ser um enganador, ele toca em coisas mortas. Então, para você entender como, ainda que o pastor tenha muitas alusões à figura do pastor, na figura de Davi, em Abraão, Isaac, Jacó, em alguns salmos, a profissão em si era vista como algo totalmente excluído. Por isso que você vê também no livro de Lucas para quem os anjos foram
oferecer a mensagem de esperança? Para pastores, ou seja, deixar claro aí, alcançar os excluídos, né? E isso é muito forte no livro de Lucas, né? Depois ele vai falar com Ananias, e Ananias, tanto Ananias como Isabel e Maria, vão falar que essa mensagem não é para os soberbos, não é para grandes pessoas, mas pequenos e miseráveis, né? Então, isso é uma temática aí do livro de Lucas, bem interessante. Outro objeto central da parábola, que é uma palavra que é repetida 2 vezes no verso 7 e no verso 10, e não é qualquer verso 7, qualquer verso 10, é na parte do ninsal, é na parte da explicação da parábola, ou seja, a parte central da parábola, que é o termo metania, né, metonia, que é o significado de arrependimento. É importante a gente entender o significado dessa palavra. Essa palavra, na Septuaginta, ela tinha um paralelo com a palavra hebraico ninsal. Desculpa, tinha a palavra no hebraico ninhan, perdão, ninhan, que significava mudança de opinião e pensar. No entanto, essa perspectiva do Antigo Testamento, ela é ampliada no Novo. No Novo, ela tem um sentido de uma mudança por inteira do homem. Não apenas uma mudança do pensamento, não apenas uma mudança intelectual, não uma mudança apenas externa, mas inteiramente interna, total do homem. Então, por isso que muitos falam que é uma transformação total, né? É isso, porque é a essência do homem sendo transformada, é isso que significa no Novo Testamento. E o Novo Testamento, por isso que ele vai anelar a questão do arrependimento, a questão do discipulado, porque você arrepende e crê, e aí você crê num quê? Num código de conduta, num caminho para viver. Então, o arrependimento não é obedecendo uma lei, mas uma pessoa que é Cristo que morreu no seu lugar, e esse Cristo chama uma vida de discipulado, uma vida de conduta que busca a imagem e semelhança de Deus. Por isso que arrependimento e fé, ainda que são coisas diferentes, elas apontam para a mesma coisa. Então, elas são cambiáveis, elas se interligam, elas se conectam, uma coisa não está longe da outra, como a gente vê em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho, tá? E essa parábola, além de mostrar aí essa transformação por inteira do homem, que aponta a pessoa de Cristo que morreu nos nossos lugares, por isso que nós temos que crer, isso faz parte do discipulado, ela também mostra a alegria que Deus tem para com arrependimento e como essa mensagem Deus deseja alcançar a todos, sem distinção. Basta o homem reconhecer a graça de Deus e o seu governo e voltar a ele para ser chamado ou se deixar ser achado, fazendo um paralelo ao parábola. E aí a gente entra na penúltima parte desta aula, que é a análise da parábola. E é uma coisa que a gente tem que entender muito bem, é desconstruir algumas figuras. Lembra, toda vez que eu falo da parábola você tem que entender o objeto central da parábola, a pergunta, problema. A pergunta é, por que Jesus senta com os pecadores? Porque ele leva ao arrependimento, porque ele está ali para salvar o perdido, o marginalizado, e ele usa da figura da parábola para apontar isso, né? Ainda que ele aponta elementos distintos, uma dando ênfase, como ele deixa as outras 99 para uma, e nessa ele dá ênfase à diligência que Deus tenta nos achar, ou seja, a diligência da graça que alcança por inteiro a todos, porque ele quer todos sejam salvos. Essa é a mensagem, ponto. O problema é que as pessoas adoram pegar figuras da parábola e tomar como ênfase. Então, eu já vi, por exemplo, se a primeira parábola é o bom pastor que representa Jesus, e a terceira parábola é Deus representado na figura do filho pródigo, então nessa segunda parábola da mulher procurando a dracma, a mulher é Jesus. A mulher é o Espírito Santo, porque a primeira falou de Jesus, a terceira falou de Deus, então a segunda só poderia ser o Espírito Santo.
É verdade isso? Não sei. A parábola não fala isso. Isso é uma conexão que você fez. A parábola não está dizendo isso. Ela não está afirmando isso. Então, eu posso dizer que não é porque a parábola não fala. Não é esse o ponto da parábola. Ou a mulher é a representação de Jesus porque representa a sabedoria de Deus, a ideia da Sofia. Por quê? Não é isso que ele está mostrando. Ele está mostrando a graça de Deus. Ah, outra coisa, né? Você tem que entender, a parábola é uma analogia de quanto mais, como uma mulher se dedica procurando uma moeda que perdeu, quanto mais Deus não vai se dedicar tentando alcançar o perdido. É isso. A mulher corresponde a Deus. Ponto. A misericórdia de Deus. E a figura feminina é algumas vezes utilizada, não muitas, mas no Antigo Testamento, para trazer a figura de Deus, como Isaías 63, falando de um conselho de uma mãe. Então, aqui a figura não é Jesus, é Deus, é a misericórdia de Deus que ele está pondo. Não dá para comparar o pecado humano a uma moeda, não dá para comparar a teologia da expiação aqui, não dá para comparar a vela, não é a luz de Deus, a candeia, tá? Não tenta trazer elementos que o texto não te dá. Não dá para falar que o reino de Deus é escandaloso porque alcança uma mulher impura ou é algo de pequeno valor. Então, não pega elementos da parábola que não apontem para o objeto central. É muito comum. É muito comum esses caminhos errados aqui que eu dei exemplo. Então, qual que é a análise que a parábola nos dá para apontar correta? A mulher está fazendo uma analogia à iniciativa e o zelo de Deus alcançar e recuperar o seu povo. É isso. Deus vai interferir na história para alcançar a todos. Daí ele envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu para todos. Por isso ele vai tentar alcançar toda a humanidade para a salvação. É claro, depende do homem. Mas essa ação de diligência que você vê nos verbos da mulher, varrer, buscar e procurar, elas mostram, elas são analogias de como Deus vai procurar, vai levar a sua graça a todos e para todos, mediante ao sacrifício de Jesus, para levar todos ao arrependimento. Isso. E aí Jesus está postando, se Deus faz isso, quanto nós não devemos fazer o mesmo? Por isso que eu sento com os pecadores. Então, a alegria e a busca são fundamentais. Deus busca porque ele tem alegria em salvar o perdido. Por isso que Jesus se assenta com os pecadores, porque ele tem alegria de salvar aqueles pecadores. Então, Deus está em ação para redimir o povo, para cumprir a sua promessa de redenção. E a falta de entendimento daqueles fariseus não impedia eles cumprir o seu propósito como líderes da nação, porque eles estavam escravizados na sua própria religiosidade, onde era só práticas de ritualísticas e de purificação que não podiam transformar o coração humano, como diz o texto de Hebreus. Enquanto que o evangelho é como Jesus falou, vocês coam um mosquito e deixam passar o camelo, vocês coam aquilo que não é importante, o que é mais importante, fé, amor e misericórdia, vocês deixam de lado. É isso que Jesus quer mostrar, como diz lá em Mateus 23, criticando os fariseus. Se você não viu, as mensagens ali sobre o estudo dos sermãos e o preâmbulo do último sermão, que é Mateus 23, entra lá na playlist que você pode acompanhar, que tem lá para você. Então, ele não aceita pecadores, mas ele os chama a se arrepender, porque ele quer buscar. E a grande celebração é quando ele alcança. Então, por isso que Deus celebrava quando Jesus convivia com pecadores, porque ele estava sabendo que seu filho unigênito estava alcançando aqueles homens. E aí,
o arrependimento é deixar ser encontrado, é a sinergia da graça. É a graça está sobre todos e nós temos que responder. Por isso que é dom gratuito de Deus, não é mérito meu. Por quê? Porque eu me deixei alcançar pela graça. Eu parei de dizer não e disse, venha Senhor e salva-me. Porque o Hosana, o bendito do Senhor, é que veio para me salvar. Basta eu crer que Ele pode salvar. A sinergia que é mostrada de maneira linda. É a total dependência da graça de Deus. E como que nós, então, podemos aplicar essa parábola, Lucas? Primeiro, obviamente, o texto aponta para a ação ilimitada da graça de Deus, ou seja, a graça de Deus não tem escolhidos. Ela quer alcançar todos sem distinção. Basta eles deixarem ser encontrados. Basta eles quererem responder. Como também aponta para que nós, que devemos ser a imagem e semelhança de Deus, fazer o mesmo. Por isso que Cristo fazia aí diante dos pecadores para levá-los ao arrependimento. Assim nós, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, nós devemos praticar o ministério da reconciliação, que quer reconciliar o mundo a Cristo, como Jesus fazia. Demonstrando que a graça não só está alcançando a todos, mas não importa a carga do seu pecado ou o seu passado, não importa para Deus. Por isso que o John Wesley, vai afirmar: os anjos no céu se regozijam peculiarmente na conversão dos pecadores mais abandonados. Sim, o próprio Deus tão prontamente perdoa eles e o recebe para que sejam retratados e tendo parte nesta alegria. Então, não importa, Deus está aqui para perdoar. Basta você deixar ser encontrado, você responder à graça de Deus. Tem a parte humana, né? Aqui não é para trazer a ideia de que não tem. Tem a parte humana, tem a resposta, mas é o poder vem dele, tá? E também traz a ideia de nós levarmos essa mensagem, né? Como seador que sai a semear. E outro elemento que nos traz à luz é que os Snowdons vai mostrar é como que o cristão tem que se posicionar nos dias atuais, né? Muitas vezes nós cristãos nós ficamos preocupados com a demora dos pecadores mudarem a sua vida, ou ainda tem medo muitas vezes de convivê-lo, preocupando com a nossa reputação. A necessidade do pecado é uma realidade, mas esse medo do pecado não nos pode impedir de tentar alcançar os pedidos. Esse medo do pecado não pode nos impedir a desistir das vidas. Esse medo do pecado não pode deixar de nós irmos atrás das vidas. Esse medo do pecado não pode parar-nos de querer alcançar a vida. Então, assim como Jesus jamais fechou os olhos para os pecadores e nem deixou o pecado entrar na sua vida, mas ele foi claro o que era pecado, mas ele levou eles ao arrependimento, refletindo a imagem do Pai e trazendo eles à vida. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu estava na universidade, eu fazia faculdade de História, imagina. Né? Eu era o cara mais zoado possível e imaginável. Eu era um cristão dentro de uma sala de história. Então, todos me zoavam o tempo inteiro. Né? Se eu fosse vitimista, eu tinha cortado os pulsos, né? Imagina. Eu ligava, tinha minha posição, não ficava brigando com as pessoas por causa da minha posição, eu tinha somente minha posição. Então, quando eu estava com o pessoal conversando, eu estava lá. Se eles começassem a fazer bobeira, eu ia fazer outra coisa, ia tirar um xerox, eu ia fazer alguma coisa, mas eu estava lá. Até que as pessoas, quando estavam comigo, falavam coisas legais, porque falavam, não, o Lucas está aqui, vamos falar coisas legais. Eu não deixava de estar com eles, mas quando eles começavam a falar bobagem, eu vazava, eu ia fazer outra coisa, ia para a biblioteca, tirar um xerox. Ou, por exemplo, teve uma época que eles me encheram a paciência no meu último ano de sentar um dia num bar do lado da faculdade para conversar.
Falei, vocês querem ir? Então um dia eu vou lá, mas eu não vou beber, eu vou tomar meu suco, você toma o que você quiser, e a gente vai conversar. E a gente conversou só coisa legal aquele dia. E pronto, tirei aí o desejo deles. Chegou na semana assim, no dia seguinte, e aí, Lucas, vamos sentar? Falando, não, já sentei, agora eu vou estudar. Ou seja, eu já cumpri a minha missão naquele momento. Eu não preciso ir lá toda hora, né? Minha missão aqui é estudar, né? Trabalhava o dia inteiro e à noite para estudar, para ir no bar, você tá louco? Mas a gente tem que saber ter essa sabedoria de como ir, mas sempre deixando claro qual é a nossa posição e quem nós somos. É essa sabedoria que nós temos que ter e não um medo maior do que isso, porque senão a gente nunca vai refletir a imagem do Pai, aqueles que precisam. A gente tem que representar isso. Independente do que dissermos, a graça propulsora de Deus acolherá as pessoas. E é isso que nós temos que representar, nós temos que acolher e não separar, nós temos que trazer conciliação e não divisão. Por isso que é muito importante não só nosso objetivo, mas a nossa forma que fazemos isso, né? Para que não haja mais divisão. Por isso que o Wesley diz: aprendemos a não abandonar quem está em pecado. Isto é anticristão e desumano. Nós não podemos desistir. A parábola do semeador mostra isso. Nós temos que lançar a semente. Nós não podemos desistir, a gente tem que perseverar. Ou aquela outra imagem da vinha, né? Que ele lança, não dá fruto, e ele vai lá, aduba de novo e fala: espera mais um pouco. Temos que insistir quanto nós podemos. Claro que nós temos nossos limites, mas nós não podemos desistir, porque nós temos a missão de levar a vida do outro. Então, assim como Jesus mostra ali a diligência da graça de Deus para salvar o homem, assim como Jesus fez na sua missão, assim também nós temos. Amém? Então vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos pela mensagem de hoje. Nos ajuda, Senhor, primeiramente a sempre respondermos à tua graça, sempre deixarmos ser achados, salvos e transformados por inteiro pela tua palavra, como também nos envolva do seu poder e da sua sabedoria para não nos barrar, não tememos ir aos necessitados e a que precisam, alcançá-los nas nossas orações, nas nossas maneiras de agir e nos dando estratégia, sempre para poder conseguir chegarmos até eles e não sejamos reclutas como aqueles fariseus, mas sempre dispostos a nos assentarmos diante deles e levarmos a luz de Deus e a graça sobre eles. Nos ajude, Senhor, todos os dias. Não só nos arrependermos, mas levarmos pessoas ao arrependimento, pois esse é a nossa missão. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado por estar acompanhando conosco. Que Deus abençoe esse domingo e que abençoe o culto dessa noite, lembrando às 6 horas no canal do YouTube da Igreja Metodista, tá bom? Abraço, até a próxima aula. Tchau.